Neste maravilhoso primeiro domingo do mês de fevereiro de 2026, convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 170 no Cantor Cristão. Hino de número 170, vamos cantar, dando prosseguimento aos trabalhos nesta linda manhã, primeiro domingo de fevereiro de 2026. Vamos cantar 170. Saudação do nosso amado irmão Arvido. Pode colocar a foto lá, por favor, amado irmão Renan. Vamos visitá-lo. Ele está com 92 anos na casa de repouso. Sexta-feira ele não estava muito bem. Ele normalmente é sorridente, mas na sexta-feira ele estava bastante quieto. E eu perguntei, uma filha mora nos Estados Unidos, outro filho mora na Itália, e eu perguntei dos filhos e ele cuidadoso com relação aos filhos. Esse é o nosso amado irmão Arvido. Uma vez por mês vou visitá-lo lá na casa de repouso. Ele morava numa chácara aqui perto de nós e a vida toda fiel ao Senhor. Aliás, ele deu um violino para a igreja, usado aqui também. E lembra de orar por ele, porque com 92 anos viúvo, os filhos longe, precisa muito do carinho da igreja. Esse mês também é o mês de missões letas. A igreja aqui é uma das 6 igrejas no Brasil de início do trabalho leto aqui no Brasil. 2 em Lavodés, onde nossa filha Sibila e família são membros, onde nossos avós eram membros. Uma em São Paulo, pertinho do estado do Pacaembu, Igreja Batista Leta de São Paulo. Uma igreja leta no interior, em Varpa, lá na região da Alta Paulista. Nós aqui, e Santa Catarina, Urubici. E há um desafio, nosso amado irmão Renan vai passar agora. Um dos trabalhos iniciados pelos letos também foi lá na Bolívia, um lugar muito difícil. Convide a irmã Marilene para ir na sua casa, porque ela começa a falar e não para mais. Então não vou dar oportunidade aqui, senão o dia seria curto para ela falar sobre o trabalho na Bolívia. Mas você pode convidar, paga um café, não, ofereça um café para ela. E ela vai contar sobre o trabalho, porque ela 6 anos ela trabalhou lá. E agora tem uma moça de São Paulo que está lá ajudando também. Irmãos, olha o colchão que os alunos internos, porque lá parece criança do mato. A moral do boliviano é pior do que da brasileira. Parece criança do mato, não sabe nem quem é pai, nem quem é mãe. E olha só, a missão recebe. Olha os colchões. Então há um pedido.
a Paty aqui falando com vocês em Pão del Tigre, Bolívia. Pessoal, é o seguinte, nós temos um sonho muito grande para compartilhar com vocês. E por favor, preste atenção no que eu vou falar aqui. Olha só, nós estamos reformando, esse é um dos internatos aqui do Colégio de Pão del Tigre, e nós estamos reformando ele para receber os internos agora, nesse ano letivo de 2026. E é o seguinte, além das reformas que a gente já vai fazer, a parte de pintura, estruturação, a gente está com um desafio um pouquinho maior do que esse, que é a revitalização desses colchões aqui. A gente precisa dos colchões, porque como os meninos ficam em pé, eles dormem aqui. E nós vamos receber esse ano 55 alunos, contando meninas e meninos. E os colchões estão nessa situação porque o internato ficou fechado há algum tempo e isso acaba aqui com eles. Então a gente precisa mesmo de colchões novos, seria o ideal. Se a gente não conseguir, a gente vai estar retornando, mas a gente quer conseguir isso. Nós não estamos considerando a opção de não ter possibilidade de dar um sono adequado para esses alunos, porque quando eles dormem bem, eles aprendem bem também. E aí é o seguinte, o nosso alvo, nós fizemos uma cotação aqui da Bolívia, porque o valor aqui é menor do que no Brasil, é de R$ 13.750 no total, que é o equivalente a R$ 250 em cada colchão, que é um colchão de 5, um colchão que vai durar. De verdade, irmãos, me deu uma vontade tão grande de ir para lá levar os colchões, pegar a Saveiro, como a Larissa e eu fizemos em 2019, e fomos lá levar donativos. Só que a viagem é muito custosa. Fizemos a conta, só de combustível, são 3 tanques para ir, 3 tanques para voltar. Só isso dá mais de R$2.000, mais pedágio, mais alimentação, mais pernoite em Campo Grande, quase R$5.000. Então, ao invés de gastar tanto dinheiro na estrada, uma irmã lá dos Estados Unidos já mandou R$1.000. Meu desejo é que nós levantemos R$5.000 aqui durante esse mês, desse primeiro domingo até o último domingo, para enviarmos lá para a Bolívia, ajudarmos um pouquinho com esse campo missionário. Já ajudamos muito em anos passados e lá o trabalho é muito desafiador. Lá está o pastor Samuel, a irmã Pânfila, está o irmão Roma, que é membro dessa igreja, foi batizado juntamente com o irmão Daniel, primeiros batismos aqui em Quatro Barras, e ele já está com mais de 80 anos. E a irmã Velta Cádiz, que era de São Paulo, está lá já há mais de 60 anos também, com quase 90 anos e ainda sofreu AVC. Vamos colaborar, queridos irmãos. Eu não peço dinheiro, não estou pedindo para nós aqui, é para os campos missionários e para as pessoas necessitadas. Fica com cada um dos irmãos e assim, colaborando, vamos levantar uma expressiva oferta para ajudar. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Querido Pai Celestial, aqui estamos adorando ao Senhor, com toda a nossa gratidão pelo mês de janeiro que já passou, e estamos avançando nas primeiras horas desse primeiro dia já do mês de fevereiro. E agradecemos ao Senhor porque neste mês podemos lembrar das missões letas, Senhor. Apenas 6 igrejas no Brasil, mas, ó Deus, desejamos, com amor, com visão missionária, colaborar com os campos. A tua igreja aqui tem apoiado o campo ali em Rincón del Tigre, na Bolívia, onde irmão Roma, filho desta tua igreja, está já por mais de 20 anos, onde irmã Marilene esteve por 6 anos. Agora oramos também, ó Deus, pelo campo missionário mais recente apoiado pela igreja, lá do outro lado do mundo, lá em Papua Nova Guiné, onde o pastor Gideon, irmã Damares e os filhos estão servindo ao Senhor. Pedimos também pelo pastor Josué Tanaame, que já esteve aqui várias vezes, teu servo que serve a ti lá na Índia, juntamente com a irmã Isabel e os filhos, já por mais de 20 anos também. Oramos pelo pastor Meno Kalischer, lá em Israel, o trabalho desafiador ali, a igreja já enviou ofertas para eles também, e oramos a Deus para que o Senhor continue a animá-los, fortalecê-los, encorajá-los cada vez mais. Pelo pastor Youssef Nadarkhani e os teus filhos no Irã, situação tão difícil ali, Senhor, a liberdade cerceada, teu servo preso por amor ao Evangelho, oramos por ele e por todos os irmãos perseguidos na Coreia do Norte, Myanmar, China, países muçulmanos. Oramos que o Senhor fortaleça e anime os teus filhos. Oramos pelo pastor
Werner Sainz, pela irmã Regiane, pelos filhos que trabalham entre os índios xerentes lá no Tocantins. A igreja apoia-os também financeiramente e estarão conosco aqui no aniversário da igreja em junho. Oramos pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, pelas filhas do casal lá no Amazonas, também com o sustento ajudado aqui pela tua igreja, Senhor. Pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, um casal jovem, e o filhinho deles lá no Peru, pedimos que o Senhor os abençoe e cada mês a oferta possa levar alento ao coração deles. Todos os campos apoiados pela tua igreja, Senhor, e oramos pelo Brasil. O Brasil precisa muito da tua graça e de um despertamento espiritual, e nesse ano de eleições pedimos a ti, clamamos a ti, Senhor, ajuda, levanta autoridades, porque as autoridades vêm do Senhor. Pedimos então que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com a verdade, com a palavra do Senhor, honestos, cristãos, genuínos, Senhor. E haja ainda paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça no Brasil. Também oramos, ó Deus, pelos irmãos enfermos, alguns que pudemos visitar durante a semana. Oramos pelos irmãos que moram longe de nós, em vários estados do Brasil e até no exterior, que a boa mão do Senhor os conduza e guarde, e também aqueles que estão voltando de viagem, guarda-os e abençoe-os, e que possam voltar guardados pela tua boa presença e companhia. Pedimos a Deus por este culto, que o Senhor o aceite, cada participação especial, a tua palavra que vamos ouvir agora de manhã, também o culto à noite. Pedimos pelo retiro, Deus, que haverá aqui também na semana que vem, que o Senhor abençoe, seja um tempo de comunhão espiritual e de salvação de vidas. Agradecemos a colaboração e ajuda de todos os amados irmãos. Pedimos estas bênçãos e damos-te graças, louvando-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mãos que amam, pés que servem. Você tem mãos que amam, você tem pés que servem, mas eu tenho certeza que a sua mão pode amar mais e o seu pé pode servir mais. Então, é sobre isso que vamos refletir no retiro espiritual desse ano, esse tempo de privilégio que nós temos de estar aqui longe do mundo e na comunhão da igreja. Então, mais uma vez, fica o meu convite aqui para que você envolva-se nestes dias. Longe do mundo, não veja coisa que não deve, não escute coisa que não deve e venha ter um tempo especial aqui conosco. Estamos planejando o retiro muito animados e a gente deseja muito ver a igreja participando. Em especial, os jovens, os adolescentes e as crianças. Esses são sempre o nosso objetivo, porque essa é a fase mais importante para você estar aqui e longe do mundo. Então, se o seu pai e a sua mãe vai viajar, deixe eles viajarem e venha aqui ficar com a gente. Mande o seu filho, incentive o seu filho a participar e serão dias muito especiais. Então, como nos outros anos, o retiro começa no domingo à noite, no horário do culto. Aí você já fica aqui, dorme com a gente. Segunda, passamos o dia inteiro juntos. Terça, passamos o dia inteiro juntos e vamos embora às 5 horas da tarde, tá bom?
sem igual, salvou-me meu Jesus. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para Mateus capítulo 24. Teremos os versículos 11 e 12. Mateus capítulo 24. Leremos os versículos 11 e 12. Desde o último culto do ano passado, na noite de vigília, estamos cada culto de quarta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite, ouvindo sobre os perigos. Avisos, 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 os perigos estão aí. Quando nós viajamos, tem os avisos sonoros, tem os avisos horizontais, tem os avisos verticais. Avisos não faltam, mas cada vez mais tragédias têm acontecido. E eu fico admirado porque quando no passado ouvíamos de acidentes, pessoas feridas,
morreu uma pessoa. Mas hoje não. As tragédias são tão grandes hoje que morreram 4, morreram 5, morreu uma família inteira. Falta de atenção para com os perigos tem levado a tantas tragédias, inclusive na igreja. Diz a palavra do Senhor, Mateus 24, versículos 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma advertência séria do Senhor. E se você entrou aqui nesta manhã com o coração morno, já está no sinal amarelo aceso para você. Peça ao Senhor: aqueça o meu coração, Senhor. Dá-me o fervor, aquela chama branda embaixo, para que faça a água entrar em ebulição. Oremos ao Senhor: dá-nos o fervor. O esfriamento está por toda parte. Para onde olhamos, vemos o esfriamento. O hemisfério norte está atravessando um período muito severo de inverno. Tenho acompanhado as notícias lá da Letônia, e o inverno deles este ano está sendo como há muitos anos eles não. Eles até disseram assim: nós já não estávamos acostumados a um inverno tão rigoroso. No passado distante, quando nossos avós moravam lá, era 40 graus abaixo de zero. Os últimos anos estava chegando a 15, 20 graus. Esse ano passou dos 30 graus abaixo de zero. E uma das coisas que as pessoas descuidam-se no frio é o congelamento. Esse ano estão acontecendo de 3 a 8 amputações por dia na Alemanha. Especialmente pessoas com mais idade. Saem para ir ao supermercado, saem para fazer alguma coisa, vão para o ponto de ônibus e o frio é tão intenso e congela os pés e não tem mais o que fazer depois, a não ser amputar. Cuidado com o esfriamento. O esfriamento leva a situações irreversíveis. Em primeiro lugar, o que leva ao esfriamento, queridos irmãos? Em primeiro lugar, nós lemos aqui o Senhor Jesus falando que a iniquidade leva ao esfriamento. A iniquidade está se multiplicando. E não é a iniquidade do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz na iniquidade. Isso, lá no mundo, é uma coisa comum. A iniquidade é dentro da igreja. No versículo anterior, versículo 11, nós lemos: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Hoje a iniquidade está dentro das igrejas, queridos irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, por tantas pessoas que deveriam zelar pela palavra do Senhor, que deveriam orar, pedir: Senhor, dá-me a palavra que o Senhor tem, não é minha vontade, mas a tua. Ficam falando discursos humanos para agradar a plateia, para agradar as pessoas, para receberem positivos, para terem seguidores. Já contei para os irmãos que eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não quero ter, não quero saber da vida de ninguém, a não ser que a pessoa peça para orar, aí sim. Senão, onde estiver, não quero saber. Apenas orar pelos amados irmãos. Mas ano passado eu recebi um vídeo para ver, e eu pedi ajuda para o irmão: podia me ajudar aqui que eu não consigo ver? Sem eu querer, e não sei como ele fez aquilo, me cadastrou no Instagram. Irmãos, foi ele me cadastrar no Instagram, apareceram umas 20 pessoas: quero ser seu seguidor, quero ser seu seguidor. Falei: paga isso agora. Eu não quero seguidor nenhum, quero que todos sigam a Cristo, não quero seguidor nenhum. Impressionante. Mas na hora, eu quero ser irmãos, que tragédia. E descadastramos ali para que ninguém me siga, só seguir ao Senhor. Mas infelizmente hoje muitos líderes querem isso. Eu estava vendo dois líderes religiosos no Brasil, se dizendo cristãos, e os dois se orgulhando, porque eu já tenho 1.500.000 seguidores. O outro: eu já tenho 2.200.000 seguidores.
desliguei na hora, não quero mais ouvir nada que esses homens têm. A iniquidade está se multiplicando porque as pessoas querem atenção para si. As pessoas querem o holofote para si. E todos nós devemos apontar somente para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos viver uma vida de santidade, de obediência semelhante ao Senhor Jesus Cristo e nos afastarmos da iniquidade, da corrupção que há no mundo, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A desobediência, meus amados e queridos irmãos, a começar de membros de igreja, desobediência, a rebeldia contra a palavra do Senhor, a impiedade tomando conta, a insensibilidade, os campos missionários precisando de colchões, não há interesse, criancinhas precisando de ajuda, não há interesse. Amados irmãos, como a impiedade tem tomado conta das pessoas, a iniquidade está se multiplicando e o amor está esfriando. O resultado é o esfriamento. Todas as vezes que a iniquidade adentrou o templo, o amor esfriou. Todas as vezes. Lemos a respeito de Eli, o sacerdote, que deveria zelar pela sã doutrina. O Eli, sacerdote em Israel, deveria zelar pela palavra do Senhor. No entanto, a própria casa dele virou uma confusão tão grande que os seus filhos sacerdotes corromperam o culto ao Senhor. A iniquidade adentrou. E a iniquidade foi tão grande que a imoralidade, tal qual nos nossos dias, irmãos, a imoralidade em Israel estava dentro do templo. Hoje a imoralidade está dentro do templo. Quanta gente não fala mais contra o homossexualismo? Durante a semana, o irmão Daniel mandou uma reportagem a respeito de um pastor que está sendo processado porque falou contra o homossexualismo. E eu vou falar. E moro na Avenida Dom Pedro II, 142, e para facilitar, se alguém quiser vir me prender. Mas homossexualismo é pecado. Fica fácil, vem aqui, vem me buscar. E eu vou com alegria no coração. Mas a palavra de Deus, vamos pregar. Porque se não falarmos, queridos irmãos, as pessoas vão se corromper. Não falar a verdade é iniquidade. Não falar dos perigos do pecado é uma tragédia nas igrejas. Quantos pastores hoje não falam? Quantos não pregam mais? Não é politicamente correto, isso pode me trazer consequências. Amados irmãos, vamos pregar, porque a falta da verdade faz com que os falsos mestres entrem, faz com que os pregadores corrompidos anunciem a palavra distorcida, e a iniquidade só vai aumentando. 2 Timóteo, por favor, abra sua Bíblia para lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz a palavra do Senhor, que quem profere o nome do Senhor Jesus Cristo deve se afastar da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Cada um de nós, queridos irmãos, temos uma grande responsabilidade. Não quer esfriamento espiritual na sua vida, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se dessa imoralidade toda que estamos vendo no mundo. Aparte-se de toda essa imundícia que estamos vendo no mundo e que infelizmente estão adentrando os arraiais evangélicos, e que nós cristãos devemos, com amor, zelar para que a palavra do Senhor, a sã doutrina, seja pregada sem alterações. Em segundo lugar, o que leva ao esfriamento, além da iniquidade, também a inatividade. Iniquidade leva ao esfriamento, mas a inatividade também. Esses velhinhos na Letônia que estão sendo amputados dedos, pés, ficam parados no ponto de ônibus. Ficam parados. 30 graus abaixo de zero, o gelo, por estarem parados.
congela os membros inferiores. Não tem ilusão, se você estiver parado, não estiver trabalhando, vai esfriar. A inatividade leva ao esfriar. Nosso amado irmão Joel tem uma das profissões muito bonitas, que é cortar lenha. E eu, nosso pai, irmão Daniel, quantas vezes, por muito tempo, cortamos lenha também. E eu gosto da lenha porque ela nos aquece duas vezes. Primeiro quando a cortamos e depois quando a queimamos. Já cortou lenha? Já picou lenha? Não tem como ficar frio. Não tem. Pode ser o dia mais gelado. Vá picar lenha para ver. Ela esquenta duas vezes. Quando estamos cortando e depois quando estamos queimando. Atividade. Para você não esfriar, envolva-se no trabalho do Senhor. Irmã Álida, irmão Álvaro, irmão Eliseu, o que eu posso ajudar no retiro espiritual? Como eu posso ajudar? Posso dormir? Deus me livre de dormir no quarto com essas crianças aí. Vai ser ronco de noite. Vou ter que ficar acordado. Envolva-se no trabalho do Senhor. Ajude no trabalho do Senhor. Jovens, irmão Lucas e tantos outros têm ajudado no culto infantil à noite, na hora da mensagem ali embaixo. Irmã Eliane, como eu posso ajudar? Como eu gosto de ver quando irmãos chegam e dizem: pastor, eu posso contar história para as crianças. Como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Não quer esfriar? Não fique nada. Serviço tem. Pastor, posso ir junto visitar os irmãos enfermos, os irmãos idosos? Posso ir junto? Estava só eu e o irmão Frederico naquele 10º andar do Hospital de Clínicas. Eu fico lá 20 minutos, meia hora. Ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365, 366 dias por ano. Não tem condições nem de mudar de lado, não tem condições. Parado, inerte, não passa o tempo. Quando servíamos ao Senhor em Balsa Nova, ia lá o pastor Gary, que morava lá perto, ia na congregação, e uma vez ele estava enfermo no hospital do Rocio lá em Campo Largo. Então domingo à tarde eu fui visitá-lo no hospital, salvei ele, irmã Janete, a esposa. Aí depois que terminei a visita, eu fiquei um tempo mais conversando, falei: irmãos, desculpe pelo tempo que eu fiquei aqui. A irmã Janete falou assim: pastor, fique mais tempo. O tempo não passa para nós aqui. O tempo não passa. Irmão Arvido, irmã Zé, irmã Ney, irmã Odila, irmã Irene, todos precisam do nosso. Uma palavra, um envolvimento. Isabelinha, você é tão novinha, mas nós vamos ajudar você. Envolva-se. Faça alguma coisa. Compre um presente, trabalhe, arregace as mangas, porque a inatividade leva ao esfriamento. E o que tem de gente inativa hoje não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer agir. Alguns irmãos já ouviram, mas outros ainda não. Eu gosto muito do que aconteceu em 1779, quando ainda não se conhecia a passagem noroeste, o estreito, hoje nós chamamos de Estreito de Bering. Não sabia que havia aquela passagem, são apenas 90 quilômetros, é daqui a Paranaguá. Não se sabia que havia aquela passagem, então foi mandada uma expedição para lá, para aquela região, para descobrir se havia uma passagem do Oceano Glacial Ártico para o Pacífico. E mandaram uma comitiva inglesa, comandada pelo Tenente Roder. E o Tenente Roder pensou: nós vamos para uma região muito fria, nós precisamos de alguém que conheça muito do frio. Convidou o Dr. Daniel Solander,
lá da região dos países nórdicos, os países mais ao norte do mundo, acostumados com frio, mais para cima que a Letônia ainda. E foram para lá, 1771. Montaram acampamento, era outono, não era previsto neve naquele período, e eles então saíram de manhã do acampamento e foram adentrando o território, mas naquele ano a neve chegou mais cedo, e a neve começou a cair e fustigar os soldados que já estavam cansados. E os soldados começaram a pedir para o tenente Roder: tenente, vamos parar, nós estamos cansados. Que sofrimento caminhar nessa neve. Caminhar em terra firme já é difícil, agora caminhar na neve, o pé afundando, se torna muito mais difícil. Mas o Dr. Daniel Solander, conhecedor dos perigos do esfriamento, falou: tenente Roder, coloque os seus homens para marchar. E marchemos a noite toda, porque se alguém parar para dormir, vai morrer. Morre de hipotermia. Está cansado, o corpo está quente, deita, está cansado. Deitou, morreu, não levanta. Dr. Solander falou: ponham seus homens para marchar, e vamos marchar de noite, durante toda a noite. E ele falou mais: se precisar, fustigue-os com a baioneta, enfia a baioneta nas costas para a pessoa acordar, para despertar, porque se parar vai morrer. Os soldados cansados queriam: tenente, vamos parar, nós estamos exaustos. Dr. Daniel Solander falou: vamos caminhar. Caminharam a noite toda, queridos, e no dia seguinte chegaram todos vivos ao acampamento. Não morreu ninguém. Querido, se for necessário a baioneta, irmão, acorda, desperta, irmão, você está parado, você está inativo, você está querendo dormir, não é hora de adormecimento, é hora do Senhor Jesus voltar, não é hora do adormecimento. O que aconteceu com as 10 virgens, queridos? Inatividade, dormiram todas. Tosquenejaram todas e adormeceram, e o resultado é que metade ficou para trás. Irmãos, isso é uma advertência para nós. Cuidado com a iniquidade, cuidado com a inatividade. Vamos marchar, é tempo de avançar, não é tempo de descansar. Que Deus ajude a igreja para que não adormeçamos em momento algum, não fique inativo. E em último lugar, além de iniquidade, além da inatividade, a individualidade é outro fator seríssimo que está esfriando as pessoas. A individualidade. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 24 que o amor de muitos esfriará. Por outro lado, a Bíblia diz que o amor de muitos por si mesmo vai aumentar. Lá em 2 Timóteo capítulo 3 diz que sabe porém isto. Vamos abrir para lá, por favor. O amor de muitos, o amor pelo trabalho, o amor pela obra, o amor pelo Senhor vai esfriar, mas o amor por si mesmos vai aumentar. O individualismo, diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O amor vai esfriar. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Começo do versículo 2, amantes de si mesmos, o amor pelo Senhor, o amor pelos outros, o amor pelos bons, o amor pela causa, o amor por missões vai esfriar, mas o amor por si mesmo, e não é o que estamos vendo, queridos irmãos. Quando eu passo em frente da academia, desculpa se você vai, mas quando eu passo em frente da academia, eu vejo o culto ao corpo, eu fico admirado, quanta gente não falta academia, mas na igreja, quanta dificuldade. Amantes de si mesmos, os músculos fortes, a vida espiritual raquítica, uma vida deplorável. Em Eclesiastes, não precisam abrir para lá, mas em Eclesiastes capítulo 4 diz que se é um só, é difícil de se esquentar, incentivando o companheirismo.
Se forem dois, é mais fácil. Se houver companheirismo, é mais fácil para nos mantermos aquecidos, queridos irmãos. Uma vez eu vi uma reportagem, já há vários anos atrás, dos pinguins lá na Antártida. A Antártida é a região mais fria do planeta, chega a menos 89 graus a temperatura. E eu sempre tive curiosidade de saber como é que os pinguins aguentam. Sabe o que eles fazem durante o inverno? Eles se ajuntam todos, é uma coisa impressionante. Deixaram uma câmera filmando aquele bando de pinguins, todos eles ali, juntinhos, um encostadinho no outro, aí de repente quem está do lado de fora entra no meio para se esquentar, e aqui vai revezando, e eles passam o inverno de pé, encostados um no outro. Queridos irmãos, pinguim não tem a sua sabedoria, pinguim não tem o Espírito Santo, pinguim não lê a Bíblia, mas eles sabem que unidos se manterão aquecidos. Por favor, cuidado com o individualismo, cuidado com o seu afastamento. Não tenha ilusão, afastou, vai. O irmão Eliseu sempre conta de um pastor que foi visitar um membro da igreja acostumado a faltar, fazia frio, a lareira estava acesa, o pastor entrou, o membro da igreja ofereceu poltrona para o pastor sentar, mas antes de sentar, o pastor pegou o pegador de brasa, foi até a lareira, pegou uma brasa e colocou do lado, pôs de novo lá o pegador de brasa e foi sentar. E falou sobre várias coisas. Não falou nada sobre a ausência do irmão na igreja, não falou nada. No final da visita, o irmão olhou para o pastor e falou: pastor, eu entendi a mensagem. O que aconteceu com aquela brasa afastada? Esfriou, virou carvão. E o carvão, além de não brilhar, além de não produzir calor, ainda enforcar. Não é o que acontece com tanta gente afastada. Além de não ajudar, ainda enforcar. Queridos irmãos, vamos nos manter unidos, porque unidos o calor é mantido. O amor de muitos vai esfriar, o amor próprio vai aumentar. Então vamos nos manter unidos para que o trabalho do Senhor não sofra as consequências do esfriamento que está havendo, infelizmente. Gosto muito de olhar para a vida do Senhor Jesus Cristo, para tudo. Ele é exemplo para nós. Abra por favor em João capítulo 13, versículos 1 a 5. João capítulo 13, versículos 1 a 5. Não quer esfriar, mantenha-se junto ao Mestre, mantenha-se em comunhão com os irmãos, e não haverá esfriamento em nosso meio. João capítulo 13, de 1 a 5, diz a palavra do Senhor. João 13, 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, eu gosto muito dessa expressão, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-nos com uma toalha com que estava cingido. Irmão, irmã, igreja, vamos amar como Senhor. Olhe para Ele. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor vai esfriar. Como está a temperatura do seu amor? Ame até o fim, ame até as últimas consequências. E quanto mais, queridos, quanto mais nos humilharmos e mais servirmos, mais vai aumentar isso. Despoje-se das suas ideologias, das suas ideias, dos seus pensamentos. Pegue uma bacia, vá servir. Irmão Arvídio, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo porque eu oro pelo irmão. Você não ora por ele?
Irmão Frederico, eu sei que o irmão não pode falar nada, mas eu oro por... você não orou por ele. Depois quero se manter aquecido. Vamos pegar a bacia, vamos lavar os pés uns dos outros, vamos servir. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não quero ser amante de mim mesmo, eu quero servir ao Senhor. Tenho orado todos os dias pelo pastor Gideon e pela irmã Damares, e pelos 2 filhinhos, nascidos já em Papua Nova. Irmãos, deixar um país tão confortável, com tantas possibilidades, um país com tanta segurança, e ir se enfiar num pântano daquele, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Mas esses exemplos estão aí para nos alertar, para que nós tenhamos o nosso coração pronto para servir, longe da iniquidade, longe da inatividade e longe da individualidade. Não pense só em você, vamos pensar nos outros. Senhor, aqueça o meu coração para eu ajudar a pequena Isabelinha a ter uma boa educação. Mas a igreja não fez isso por mim. Não seja individualista, pense no Senhor, pense na obra do Senhor. Vamos trabalhar com alegria, com amor, para que o aquecimento seja mantido em nosso lar e que o esfriamento espiritual passe longe de nós. Iniquidade, inatividade e individualidade levam inevitavelmente ao esfriamento. E que Deus nos livre dessa situação. A advertência séria do Senhor Jesus Cristo e é para todos nós. Que nos demos por avisados, queridos e amados irmãos. E que Deus abençoe a igreja. Encerrando o culto nesta manhã. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Teu Santo Espírito, seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. E até a noite, amados e queridos irmãos.